Irmãos, o tema da mensagem de hoje se chama Palavras. Você, quando entrou hoje pelo templo, você passou por algumas palavras que estavam ali no entorno da porta do templo. E é isso que nós vamos falar um pouco. E eu fico imaginando se nós tivéssemos a condição ou a oportunidade de ouvir as histórias bíblicas diretamente pelos personagens bíblicos. Já pensou se nós tivéssemos esse momento de ouvir uma pregação por aqueles que são os protagonistas da história? Já imaginou qual seria o nosso entusiasmo se quem pregasse hoje em nossa igreja fosse o apóstolo Paulo? Já pensou nisso? Já imaginou quantos outros estariam em nossa igreja se vazasse a informação: olha, esse domingo à noite, quem vai pregar? O apóstolo Paulo. Que apóstolo Paulo? O original. Ia estar assim, ó. Já pensou? Em Atos 19 diz que os lenços e partes da vestimenta de Paulo eram levados para colocar sobre os enfermos, e estes eram curados. Imagina a expectativa. Imagina se você vem hoje para a igreja sabendo: vou ouvir o apóstolo Paulo. A expectativa, a régua ia estar lá em cima. Mas a pergunta, por mais que essa hipótese seja difícil de ser concretizada, a pergunta é: haveria algum risco, alguma possibilidade remota de você sair frustrado ao ir num culto e ouvir o próprio apóstolo Paulo pregar a palavra? Será que essa expectativa, se houvesse essa possibilidade, se tornaria também em grande frustração? Que decepção! Fui conhecer o apóstolo Paulo, não era bem o que eu imaginei. Será que poderia haver, nem que seja remotamente, uma chance ali no multiverso de eu ficar decepcionado, triste, lamentar de ter ido num culto onde o grande apóstolo Paulo pregara e eu não foi tudo aquilo que eu pensei que era outra coisa? Com essas perguntas que aparentemente não tem nada a ver, quero começar a mensagem de hoje e convidar você a abrir em Atos, capítulo 20, versículos de 7 a 12. Creio que muitos baptistas podem pensar: eu nunca ia sair decepcionado com o apóstolo Paulo. Eu? Sim, ó. Ele ia ter a oportunidade de me conhecer e seríamos amigos. Eu ia ter o WhatsApp do apóstolo Paulo, já pensou? Atos capítulo 20, versículos de 7 a 12, diz o seguinte: no primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão, e Paulo falou ao povo. Pretendendo partir no dia seguinte, continuou falando até a meia-noite. Havia muitas candeias no piso superior, onde estávamos reunidos. Um jovem, chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando o levantaram, estava morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: não fiquem alarmados, ele está vivo. Então subiu novamente, partiu o pão e comeu. Depois, continuou a falar até o amanhecer e foi embora. Levaram vivo o jovem, o que muito os consolou. Olha que interessante. Já pensou? Fazer a pergunta de novo. Quem vai pregar hoje? Apóstolo Paulo.
Paulo gostava de pregar, hein? Acho que não precisa explicar muito o texto aqui, acho que é bem fácil o entendimento. E aí também da onde vem a possibilidade remota de Paulo frustrar alguns por pregar em demasia ou falar até a meia-noite. E aí ele parava para comer e depois Paulo fazia o quê? Qual era a segunda parte da pregação de Paulo? Era milagres? Não, era mais Bíblia, mais palavra de Deus. Até o amanhecer, ele só tinha 24 horas em Trode, e o que ele fez? Pregou a palavra de Deus. Isso mostra a agenda, a prioridade e a urgência, o sentido de urgência que tinha no coração de Paulo. E não é muito difícil de compreender que um homem de Deus, enviado por Deus para pregar a todos, tinha como prioridade e objetivo pregar a palavra de Deus. Porque Paulo entendia que pregar a palavra de Deus não era preenchimento de um espaço de uma liturgia. Era a missão de todo aquele que conheceu Jesus. Ide e pregai o Evangelho. Paulo isso tinha muito claro. Tanto que ele aproveitava todas as oportunidades. Se ele tinha 24 horas em um lugar, às 24 horas ele faria o quê? Pregava as palavras de Deus. E se alguém caísse de sono, despencasse do terceiro andar e morresse, ele ressuscitou o jovem só para o jovem voltar a ouvir a pregação. Será que é esse Paulo que você conhece? Você já viu alguma pregação nesse trecho de Atos? Muita gente acredita que Atos tem 28 capítulos, se resume só ao evento de Pentecostes. Não, tem esse também, que Paulo ficou o dia inteiro falando. Qualquer coisa? Era um stand-up de Paulo? Não. O que Paulo fazia? Pregava a palavra de Deus. Não era qualquer coisa. Não era palestras motivacionais ou de autoajuda. Paulo pregava a palavra de Deus. O que Paulo tinha em mente? Ora, Paulo tinha em mente aquilo que ele escreveu para Timóteo, que a palavra de Deus, ela nos prepara, ela nos ensina, ela nos corrige. Abram lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. 2 Timóteo, capítulo 3, 16 e 17. Toda a Escritura, toda, inclusive esse trecho que nós lemos de Atos, capítulo 20. Toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Quando você encontra alguém se preparando para entrar numa universidade, muitos fazem cursinho para estar apto para o vestibular. Quando você vê um jovem querendo entrar nas Forças Armadas, ele se prepara não só psicologicamente, mas fisicamente, para se apresentar apto a entrar nas Forças Armadas. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, para estar preparada para toda e qualquer boa obra, precisa se expor à palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus, se alimentar, comer a palavra de Deus. E ela não confunde a palavra de Deus com qualquer outra palavra. Por isso que a palavra de Deus ganha para o cristão uma prioridade. Seja para o ensino, seja para a correção, seja para a repreensão, seja para o conhecimento, a palavra de Deus tem essa autoridade. E que outra palavra nós poderíamos conhecer que tem essa autoridade tanto de confrontar, como tem o poder de confortar? Abram comigo em Hebreus, capítulo 4. Versículo 12.
pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, junta medulas e julga os pensamentos e as intenções dos corações. Que outra palavra tem essa autoridade? E já fica interessante aqui a mensagem, se nós formos considerar que não é difícil de compreensão o que até agora nós compartilhamos aqui. O que é difícil compreender é se eu estou ciente da autoridade da palavra de Deus, por que eu abro mão dela tantas vezes? Por que eu a subestimo? Por que eu a coloco a descanteio? Por que ela não é tão importante no meu dia a dia? Olha que interessante, muitos cristãos não leem a Bíblia durante a semana. E no inconsciente desse cristão, funciona assim: na igreja, domingo, à noite, eu vou ouvir a palavra de Deus. Aí passa a semana, se alimentando e sendo influenciado por todo tipo de lixo que existe na internet. Aliás, parênteses aqui, quero relembrar os irmãos, quem não assistiu, confira no canal da igreja no YouTube, a mensagem de domingo passado, do pastor Nanim, que a influência molda a nossa essência. E aí você é exposto a todo tipo de pornografia, todo tipo de cobiça, todo tipo de assédio por poder, por ganância. Você fica exposto lá todo dia, seja na roda de amigos, seja nos seus grupos de WhatsApp, seja onde você convive. Mas você pensa, domingo eu vou ouvir a palavra de Deus. Aí chega domingo à noite, chegou o momento. Aí bate o sono. Aí bate a preocupação de segunda-feira. Mas, é o momento da palavra de Deus. É o seu momento agora. Mas será que vai demorar? Será que ele vai... Como nós interpretamos a palavra de Deus? Será que o Léo está advogando em causa própria? Pode ser. Uma outra possibilidade é relembrar os irmãos que a qualidade de um cristão, a qualidade da sua fé, ou a força da sua fé, está estritamente ligada ao quanto você conhece da palavra de Deus. Porque também o tamanho da sua ignorância à palavra de Deus vai refletir nos impactos e na fraqueza do seu dia a dia. A forma não só como você sofre, mas a forma como você reage aos problemas está diretamente ligado ao quanto você conhece da palavra de Deus. Em Efésios fala que a palavra de Deus é uma espada. E muitas vezes a impressão que eu tenho é que alguns cristãos, quando estão no meio da guerra, vai puxar a espada, cadê? Não tem. É só domingo à noite. Não estamos brincando. O mundo está em guerra, podre. O diabo cada vez mais está ceifando vidas, destruindo famílias. Cada dia, cada momento, o seu filho, a sua filha é alvo de planos do inferno para destruí-los. O seu casamento é um alvo do quinto dos infernos para destruí-los. Não estamos brincando. Quando um pastor sobe aqui, ele dedicou muito tempo da sua semana para preparar a mensagem. Para depois a gente ouvir piadas como: poxa, hoje pegou muito, hein? Falou muito, hein? Hoje. É palavra de Deus. É minha prioridade. Prioridade de todo cristão, deveria ser prioridade de todo cristão. Daniel tinha o hábito de buscar a Deus 3 vezes ao dia. Hoje a gente é chato quando tenta convencer o cristão a buscar a Deus 1 vez por dia. A gente meio que tornou tudo meio superficial. Fala lá,
finge que ouço, está tudo bem. Não, não está tudo bem. Não está tudo bem quando nós vemos crescimento de problemas dentro da igreja por justamente falta do conhecimento da palavra de Deus. Nós temos uma facilidade de abrir mão cada vez mais de conhecer a palavra de Deus. Não estamos aqui em todos os cultos, e quando estamos aqui de corpo presente, é uma luta para a alma e a mente acompanhar o corpo. Eu agora posso pensar que, como estamos no início da mensagem, eu estou com todos vocês aqui. Mas no final dela eu não sei quantos, mesmo aqui sentados, já estão na segunda-feira, trabalhando. Esse momento é da palavra de Deus, e não é só esse momento. Toda vez que você vem na igreja, esse momento, independente do pastor que estiver aqui pregando, ele está trazendo a palavra de Deus para a igreja. Que você saia de casa ao vir para a igreja falando: eu não quero voltar sem uma porção da tua palavra. Fique em espírito de oração. Irmãos, você lembra a última vez que você ouviu uma mensagem de domingo em que você ficou em espírito de oração? Não é torcendo para que, não, essa palavra é por quem está do meu lado aqui. Olha, ainda bem que ela veio. Olha, caiu todinha para ela. Tem aqueles que recitam até salmos, né? Palavra atinge 10.000, 1.000 à minha direita, 10.000, mas eu não vou ser atingido. Não, fique em espírito de oração. Deus, fala comigo hoje. O meu casamento precisa de uma palavra do Senhor. No meu trabalho eu preciso de uma palavra do Senhor. Na minha família, Deus, eu preciso de uma palavra. Fique em espírito de oração para Deus falar com você hoje. Não fique aqui só como se fosse um teatro, uma encenação onde alguém sobe depois do louvor, e aí fala por algum momento, e depois vai ter os avisos e cantina. Não. Deus, fala comigo hoje. Não me deixa voltar para casa sem uma porção da tua palavra. A palavra de Deus coloca o caos em ordem. Gênesis 1. A palavra de Deus ilumina, é luz. A palavra de Deus, o fôlego de Deus nos dá a vida. Deus não me deixa surdo, não me deixa eu apático, indiferente quando o Senhor estiver falando na igreja. Uma reflexão que eu quero dividir com vocês é que a revelação de Deus é um convite a ouvirmos além de nós mesmos. Porque quando você não tiver a palavra de Deus para responder os seus dilemas, você vai responder com eu acho. Nada fica sem resposta. Querido, nada hoje fica sem resposta. Nada. Nós somos automaticamente levados a criar uma resposta. Desculpas, justificativas. Só que a proposta é, ao invés do eu acho que, é o que o Senhor diz. Mas quando me falta a palavra de Deus, eu só ouço eu mesmo. Os meus gostos, as minhas manias, os meus pecados. Eu fico surdo para Deus. Deus, não me deixe sair daqui sem uma porção da tua palavra. Porque a Bíblia, a palavra de Deus, aconselha para que nós não apoiemos no nosso próprio conhecimento. Não tente construir uma fortaleza, uma vida inteira sustentada só no seu conhecimento. Porque nós estamos, Ele é. Nós estamos aqui de passagem, Ele é para todo sempre.
Será, não aqui na nossa igreja, na do lado, será que Paulo frustraria muita gente por pregar por horas? Será que existe algum tipo de preguiça à palavra de Deus, seja de ler? Você lê a palavra de Deus, aí as duas respostas mais do Google, vai. Ah, é muito difícil de entender. Se você não abrir mesmo, é difícil de entender. Ou então a minha vista arde. Essa eu ouvi também, eu já ouvi bastante. A minha vista arde. Eu falo, irmão, tem no Spotify. Aí dá tela azul. Tem áudio. Tem áudio a Bíblia. Tem desenho. Bíblia para criança, coloca no YouTube. Tem desenho. Nós temos preguiça de ler, nós temos preguiça de ouvir. Até que horas vai a mensagem de hoje? Eu vi recentemente uma entrevista de um publicitário. Ele é um empreendedor digital. E ele estava falando sobre uma sociedade desinteressada. Ele classifica a sociedade de hoje, a geração atual, como uma geração e uma sociedade desinteressada. E uma citação que eu quero dividir com vocês, que na entrevista ele diz, fala o seguinte: a sociedade está com uma gigantesca capacidade de saber o que quiser, a hora que der vontade, na profundidade desejada, mas não tem vontade de se aprofundar na informação porque não tem curiosidade. De nada adianta eu puder usufruir se eu não quiser usufruir. Todo o conhecimento do mundo, a biblioteca de Alexandria está hoje na palma da mão, mas do que adianta dar acesso às pessoas se elas não têm interesse? Será que essa citação poderia ilustrar o interesse e o apetite da igreja por ouvir ao Senhor? Misericórdia. Ele não está falando da igreja, tá? Ele está falando de uma sociedade desinteressada. Mas eu estou falando com pessoas que nasceram de novo, foram transformadas por Cristo. Será que essa fala também cairia como uma luva para ilustrar o interesse da igreja por conhecer mais as palavras do Senhor? Será que nós perdemos a percepção do que Atos 20 relata, do sentido de urgência, da missão de pregar a palavra, que traz vida a todos que ouvem, e se preciso for, vai ser acompanhada de sinais e milagres. Para quê? Para voltar a ouvir a palavra. A prioridade é a palavra. Ninguém está brincando. Não há joguinhos religiosos. Aos que são comissionados por Deus, pregue a palavra. E os outros podem. Tu, porém, pregue a palavra. Mas o que determina tudo isso? O que pode determinar o meu interesse? Como essa palavra pode impactar a minha vida e transformar a minha vida? Vai depender do seu apetite, querido. Vai depender de como você, ao se arrumar, ao se trocar para vir no culto hoje, você veio porque é domingo à noite. Ou você veio, Deus, eu preciso de uma porção da tua palavra. A mulher do fluxo de sangue, quando ela saiu de casa, ela já saiu com um milagre. Se eu tocar na orla, na pontinha, eu serei curada. Se você vier com essa fome, se Deus, no meio de tanta gente, falar comigo, eu não vou desperdiçar o meu tempo. Fala comigo, Senhor. Uma igreja consciente, todos, em torno de uma palavra, do mesmo Cristo,
para que a igreja seja edificada, para que o Senhor seja glorificado. Nós precisamos ter olhar de missão. Ninguém está brincando. Quando eu falo isso, reparem uma coisa. Não só esse domingo, mas todos os domingos. Quando acaba o culto, as últimas crianças que são retiradas da salinha do infantil são os filhos de líderes e pastores. Sabe o que as tias precisam entender? Que muitos estão em aconselhamento, falando da palavra de Deus. Não é uma palavra pessoal, não é coaching, não existe coaching aqui. Palavra que pode transformar uma vida, libertar uma vida. Tem alguém a serviço de outros. Tem alguém servindo irmãos que estão no meio de problemas que trazem dor. Nós estamos pregando. E é tão bom poder confiar numa igreja missional, saudável, sabendo, eu sei que enquanto eu cuido das coisas de Deus, Deus está cuidando das minhas coisas. Nós precisamos acordar. Nós não estamos preenchendo espaços. Seus filhos, eu não sei se vocês sabem, não estão fazendo desenhinhos à toa. Eles estão aprendendo o Evangelho. Só Deus tem palavras de vida eterna. E a pergunta que Jesus faz para Pedro é se Pedro também, junto com outros, iria deixá-lo. Alguns discípulos de Jesus o abandonaram. E Jesus pergunta para Pedro: você também vai me deixar? E Pedro responde: para onde eu iria? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. É essa palavra que é prioridade. É uma igreja sustentada na palavra do Senhor. Amém? Sua fome por ouvir a Deus deve ser maior do que a qualidade do pregador. Então não importa, sou eu, sou o Naim, se é o Justin, se é o Jay, é o que nós temos a compartilhar. E quando compartilhamos, primeiro corta em nós, tá? Dói em nós. E eu estou sendo muito sincero. Porque a impressão que dá é que eu saio leve. Que é uma responsabilidade de pregar a palavra do Senhor. A responsabilidade de pregar, assim diz o Senhor, e não o eu acho que. Para que Deus seja glorificado e a igreja seja edificada. Mas é muito interessante que nós vivemos hoje em dia, 2023, e eu acredito que infelizmente por alguns anos, nós vivemos um paradoxo. Palestrantes que não são compromissados com as palavras das Escrituras, dispõem de 2, 3, 4 horas, com uma audiência que investe tempo, dinheiro em busca da verdade, do segredo da felicidade, de como conseguir o seu milhão, de como atingir a prosperidade. E nós olhamos e falamos: fake. E nós, ao certificarmos que estamos num ambiente saudável, ao nos certificarmos que estamos num ambiente biblicamente responsável, olhamos e falamos: minha igreja prega a palavra de Deus. Mas o paradoxo está que essa palavra de Deus dura aparentemente por 40 minutos. Passou de 40 minutos, a palavra de Deus se torna enfadonha, desinteressante e dispensável. E a gente fica rindo dos outros, que ficam 4 horas lá ouvindo fake news,
E eu tenho a palavra de Deus, mas se demorar muito, a palavra de Deus, mas fica para a semana que vem. Paulo pregou até o amanhecer, mas fiquem tranquilos, tá? Só para adiantar aí os ansiosos, fiquem em paz. Há um certo orgulho de alguns que se acham os protetores da verdade. Eu sou quem conhece a Bíblia no original. Eu sou quem sabe, aqueles que têm o conhecimento da própria palavra de Deus. E há um certo orgulho e uma certa vaidade comparado com irmãos de outras denominações pentecostais que ficam quase que diariamente em suas igrejas, mas nós somos os protetores da verdade e vivemos esse fenômeno de ter a verdade e não ter tempo para ouvir a verdade. Que ironia, que engraçado, como a vida cristã de muita gente, a trajetória cristã de muita gente ainda é míope, justamente porque carrega a Bíblia debaixo do braço, mas não conhece, ainda confunde salvação pela graça de Deus com salvação por obras, ainda confunde questões básicas como que a palavra de Jesus é superior a qualquer ciência. E eu não estou falando contra a ciência, eu estou falando que qualquer corrente científica muda com o tempo. Pode ver, qualquer corrente, teoria científica, vai mudando com o tempo, porque vai surgindo novos pensadores, novos acadêmicos. E sabe como que na academia funciona? Para eu promover o meu nome, eu tenho que derrubar um nome anterior. Para eu promover a minha tese, eu tenho que comprovar que a minha tese é superior do que a que está em vigor. Então, de tempos em tempos, vai mudando. A palavra de Deus é. Em Apocalipse fala que os anjos cantam: aquele que era, aquele que é, aquele que sempre será, santo, 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 Deus Todo-Poderoso. É dele que eu quero ouvir palavras que possam iluminar o meu caminho. As minhas tomadas de decisões têm que refletir essas palavras. Por quê? Porque a palavra de Deus deve me influenciar. Por quê? Porque a influência molda a essência. Me parece que atualmente, uma pregação, para ser considerada boa, uma pregação genuína, uma pregação bíblica, precisa ser igual um café expresso. Tem que ser puro, mas algo que eu possa consumir rápido. Se não for assim, muito legal, hein? Bacaninha, mas valeu. Paulo não tinha essa preocupação. O apóstolo Paulo tinha menos de 24 horas em Troade. O que ele fez? Pregou a palavra de Deus até o amanhecer. O outro caiu de sono, caiu, despencou, morreu. Está vivo, volta e ouve. Deu fome, parou para comer pão. Olha como a Bíblia é rica em detalhes. Parou para comer pão e depois os avisos para a cantina? Não, prega a palavra. É Bíblia, Bíblia e Bíblia. Uma reflexão também que eu quero dividir com vocês. Se você quer a verdade, se você quer a palavra de Deus, quanto tempo Deus tem para falar com você? Você quer que Deus fale com você? Tudo bem. Quanto tempo aquele que é para todo sempre tem para falar com você? Quanto tempo você dá para Deus falar com você? Eu quero que Deus me responda. Eu quero que Deus responda todas as minhas dúvidas, todos os meus problemas, mas quanto tempo Ele tem? Quanto tempo você dispõe para Deus? Isso vai refletir o quê? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque isso pode
sinalizar para você como você tem se aproximado de Deus. Com temor, ai de mim, me perdoa pela minha ousadia, mas o Senhor pode falar comigo hoje. Ou você vem numa arrogância: Deus, obrigado por essa comida, em nome de Jesus, amém. Fale comigo, obrigado por uma resposta, abre uma porta, em nome de Jesus, amém. É isso? É isso mesmo? A maturidade cristã, aqueles que conhecem a palavra, é isso mesmo? Uma citação do pastor e professor Luiz Saião desperta um pensamento muito importante. Ele diz o seguinte: se é verdade que o futuro está em Deus, então eu vou dar realmente atenção a que este livro merece. Qual é o lugar da palavra de Deus em nossa vida? Qual é o interesse real em conhecer o que Deus revelou? Qual? O que é esse momento? E o que não é esse momento? Esse momento é o momento da palavra de Deus para a igreja. E o que não é esse momento? Palestra, apresentação de trabalho. Não é. Autoajuda ou ajuda do alto. Não é. É descortinar a revelação de Deus para o homem, à família de Deus, à igreja do Senhor. Mas será que esse momento também se tornou numa luta? Em que alguns, assim como o jovem, está lutando contra o sono, está lutando contra as preocupações de amanhã. Irmãos, deixa que o amanhã vai chegar. Melhor que você esteja em espírito de oração falando: Deus, eu não quero sair daqui sem uma porção da sua palavra hoje, porque amanhã eu sei que no meu amanhã o Senhor já está. No meu amanhã o Senhor já está. No meu futuro o Senhor já está. Mas hoje, deixa eu te ouvir. Abre os meus olhos, me dê fome da sua palavra, porque é muito eu não tenho. Percebe que em todo o tempo da mensagem você pode estar em espírito de oração? Será que o nosso coração não queima mais quando nós ouvimos Jesus falar? Da mesma maneira como aqueles que andaram com Jesus no caminho de Emaús não sentiram nada? Será que é natural, é normal com o tempo o cristão ficar apático, morno? Não mostra mais sinais vitais de vida espiritual? Será que é normal nós sairmos de um culto como nós entramos, indiferentes? Será que é normal eu vim sem qualquer fome ou interesse de conhecer a palavra de Deus? Há quem quer ouvir uma pregação como se fosse Jesus cruzando o salão. Mas há aqueles que sabem que se Jesus passa por aqui, Ele tem algo que pode transformar a minha vida. Não vou deixar passar não. Uma das coisas que o cristão pode ter como segurança, prestem bem atenção no que eu vou falar agora, irmãos. Uma das coisas que o cristão pode ter como segurança: o nosso Deus não é ídolo, o nosso Deus é Deus. Explico melhor. Ídolo tem boca, mas não fala. O nosso Deus fala. O seu Deus fala. Entende? Quando você vem para a igreja, você não vem para tentar saber mais sobre uma imagem. O nosso Deus não é ídolo. O nosso Deus é Deus vivo. Ele sabe
Ele ouve, Ele te vê e Ele te responde. Esse Deus não me deixe sair daqui sem uma porção da sua palavra. Porque eu sei que o Senhor não é ídolo, o Senhor fala. Então fala comigo. Fala comigo hoje. O que uma pregação envolve? Abram comigo em Ezequiel, capítulo 3. Versículos de 16 a 19. Diz o seguinte: ao fim dos 7 dias, a palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, disse ele, eu o fiz sentinela para a nação de Israel. Por isso, ouça a palavra que digo e leve a eles a minha advertência. Olha a responsabilidade do profeta aqui. Quando eu disser a um ímpio que ele vai morrer, e você não o advertir, nem lhe falar para dissuadi-lo dos seus maus caminhos e salvar a vida dele, aquele ímpio morrerá por sua iniquidade. Para mim, porém, você será responsável pela morte dele. Deus falando com o profeta. Versículo 19. Se, porém, você advertir o ímpio e ele não se desviar da sua impiedade ou dos seus maus caminhos, ele morrerá por sua iniquidade, mas você estará livre dessa culpa. Um pregador, um pastor, ele tem essa responsabilidade espiritual. Uma pregação envolve, por isso que não é autoajuda. Por isso que a ideia não é você sair daqui mais leve. É outra porta, não é essa aqui. Ouvir a palavra de Deus não está ligado à capacidade auditiva. Ouvir a palavra de Deus está ligado a um coração faminto ou um coração rebelde. No mesmo capítulo, Ezequiel, capítulo 3, versículos 26 e 27. Os 2 últimos versículos do capítulo. Prestem atenção. Farei sua língua apegar-se ao céu da boca, para que você fique calado e não possa repreendê-los. Deus falando com o profeta. Embora sejam uma nação rebelde. Versículo 27. Mas, quando eu falar com você, abrirei a sua boca e você lhes dirá: assim diz o soberano, o Senhor. Quem quiser ouvir, ouça, e quem não quiser, não ouça, pois são uma nação rebelde. Ouvir a palavra de Deus não tem nada a ver com sua capacidade auditiva. Ouvir a palavra de Deus começa aqui, ó. Com que coração você veio para a igreja? Senhor, não me deixe sair daqui sem uma porção da sua palavra. Ou, domingo à noite. As palavras certas só serão eficazes quando se encontrar com ouvidos dispostos. Abram comigo em Atos, capítulo 28. Versículos de 23 a 27. Assim combinaram encontrar-se com Paulo, olha o Paulo aí, em dia determinado, indo em grupo ainda mais numeroso ao lugar onde ele estava. Desde a manhã até a tarde, ele lhes deu explicações. Paulo fala, hein? Ele lhes deu explicações e lhes testemunhou do reino de Deus, procurando convencê-los a respeito de Jesus, com base na lei de Moisés e nos profetas.
Alguns foram convencidos pelo que ele dizia, mas outros não creram. Discordaram entre si mesmos e começaram a ir embora, depois de Paulo ter feito essa declaração final: bem que o Espírito Santo falou aos seus antepassados por meio do profeta Isaías. Versículo 26. Vá a este povo e diga: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade ouviram com ouvidos e fecharam os olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Deus, não me deixe sair daqui hoje sem uma porção da sua palavra. Deus, me torna uma pessoa faminta pela palavra do Senhor. Fique em espírito de oração em nome de Jesus. Qual deve ser a expectativa da igreja então? Precisamos estar dispostos a ouvir. Deuteronômio, lá Antigo Testamento, capítulo 5, versículos 29 a 33, diz o seguinte: quem dera eles tivessem sempre no coração o quê? Essa disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim, tudo iria bem com eles e com os seus descendentes, para sempre. Vá e diga-lhes que voltem às suas tendas. Você ficará aqui comigo e anunciarei a você toda a lei, isto é, os decretos e ordenanças que você lhes ensinará e que eles deverão cumprir na terra que eu dou a eles como propriedade. Por isso, tenham cuidado de fazer tudo como o Senhor, o seu Deus, ordenou a vocês. É um parênteses aqui. Como que nós vamos viver como o Senhor espera, se eu não tenho tempo para ouvi-lo? Fecha parênteses. Vamos aqui. Não se desviem nem para a direita, nem para a esquerda. Andem sempre pelo caminho que o Senhor, o seu Deus, ordenou a vocês, para que tenham vida. Tudo vá bem com vocês e os seus dias se prolonguem na terra, a qual tomarão posse. Mas também existem, além das promessas, existem advertências. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos de 3 a 5. Não devemos buscar a palavra de Deus segundo gostos pessoais. Prestem atenção. Versículo 2, de 2 a 5. Pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Pois virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceiras nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo o quê? Segundo os seus próprios desejos. Uma reflexão, mais uma reflexão para dividir com vocês. Não quer ouvir heresias? Quanto tempo você dispõe para ouvir a verdade? A questão não é acesso, a questão é disposição. Não quer ouvir heresias? Quanto tempo você tem para a verdade? Tito, capítulo 1, versículo 9. Apegue-se firmemente à mensagem fiel. Não é apegue-se. Só apegue-se já dá para entender, né? Apegue-se firmemente à mensagem fiel, da maneira pela qual foi ensinada,
para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Estar apto para toda boa obra. Esse ano eu comecei a dar aula aqui no colégio. E uma das coisas que eu compreendi foi que os melhores alunos não são os que já sabem tudo. São os que querem aprender mais. Se você já sabe de tudo sobre a palavra do Senhor, Deus te abençoe. Mas os melhores são os que sempre estão buscando a presença do Senhor para ouvir mais. Nós temos um perfil a nos inspirar. Atos, capítulo 17, versículos 11 e 12. Atos, capítulo 17, versículos 11 e 12. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses. Por quê? Pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. E creram muitos dentre os judeus, e também um bom número de mulheres gregas, de elevada posição, e não poucos homens gregos. Qual é o oposto dos bereanos? Será que a Bíblia fala o oposto, um perfil contrário? Fala também. Hebreus, capítulo 5. E diz o seguinte: quanto a isso, temos muito o que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Embora a esta altura já devessem ser mestres, precisam de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Quer saber diferenciar o que é bom e o que é ruim? O que você deve fazer, o que não deve fazer? O que presta e o que não presta? Palavra de Deus. O quanto mais eu como dessa palavra, mais discernimento para tomada de decisão eu tenho. Sabe o que existe mais nos escândalos de igrejas evangélicas? Cristãos que não sabem tomar decisão na vida, porque são leigos, quando já deveriam ser mestres, e delegam sua vida a pessoas que não valem nada, pessoas que não têm compromisso com a palavra do Senhor. Qual é a recomendação aqui? Tenha discernimento. Como? Coma a palavra de Deus. Coma com interesse, com apetite. Estão pregando o Evangelho? Quero ouvir. É livro sobre o Evangelho? Quero ler. É a Bíblia? Todo dia. Quero chamar a equipe de louvor. Desejoso que possamos nutrir uma expectativa de uma fome por Deus, como a do profeta Jeremias, que disse no capítulo 15, versículo 16: quando encontrei as tuas palavras, eu as comi. Não tem como você se contentar crendo na existência de Deus. Muitos falam, eu sou cristão, porque acredita que Cristo existe. O diabo também crê que Cristo existe. O diabo sabe que Deus existe. Sabia?
Então você acreditar que Deus existe não resolve. O que o diabo não faz é se submeter à soberania de Deus. E os cristãos são aqueles que encontraram um Senhor para si, o Rei dos Reis. E esses têm muito interesse em ouvir o que o Rei dos Reis tem a dizer, o que o Senhor dos Senhores tem a nos ensinar. Por isso não desdenhamos, não dispensamos qualquer oportunidade de ter maturidade, discernimento, de conhecer mais a palavra de Deus. Por fim, Atos 16, 14. Diz o seguinte: uma das que ouviram Paulo pregando, uma das que ouviram era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura, da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. A mensagem pode vir do pregador, mas os efeitos vêm do Espírito Santo que abre os corações. Abra seu coração, independente da qualidade do pregador. Deixa Deus falar com você. Saia daqui com uma porção da palavra do Senhor. Eu não sei qual é o tamanho da sua fome por Deus. Eu não sei o quanto tempo você não ouve Deus falar com você. Mas aqui é hora e lugar de buscá-lo. Em Jeremias 29, 13 diz o seguinte: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o seu coração. Nós vamos abrir o altar, e aos que têm fome por ouvir a Deus, encontrar uma saída, como também aqueles que querem mais intimidade com Deus, querem viver na presença de Deus. Nós queremos orar por você. Há quanto tempo você não ouve Deus falar com você? Busque. Não saia daqui sem uma porção da palavra de Deus ao seu coração. E aqueles que têm ouvidos, ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Em nome de Jesus.